Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Tô madrugando aqui pra vocês, né? São 5h37 da manhã do dia seguinte à estreia decepcionante. Acho que dá pra dizer assim, sem muito drama, sem muito exagero, da seleção brasileira na Copa América 2024. O ideal seria gravar logo após o jogo, né? Mas terminou meia-noite. Eu já estava com sono, o jogo deu sono, mas eu tinha que gravar o mais rápido possível para manter o assunto quente e tentar pegar o máximo de pessoas possível, né, para poder falar sobre essa partida. Então fica aqui o meu registro e a minha dedicação a vocês, né, de que eu tô gravando cedinho e assim que eu terminar de gravar já vou subir o vídeo pro ar. Além disso, vou continuar falando num tom um pouco mais baixo. Quem viu meu último vídeo viu que eu tô com um problema de garganta. Estou melhorando, vocês podem ficar tranquilos. Mas também pela hora, né? Pra não acordar a vizinhança falando alto, falando no tom que a gente já tá acostumado. Se você estiver achando muito baixo, por favor, aumente o volume do seu dispositivo. Caso você não possa, me desculpe, mas eu peço a compreensão de vocês, beleza? Bom, primeiramente, a única coisa que a gente viu de bonita nesse jogo foi a homenagem da CBF, né? Não só relançando aquela camisa de 98, que eu inclusive já tenho, mas que eu não comprei na Nike, foi antes desse relançamento, mas também o agasalho que o Zagallo usou naquela Copa e vestiu o Dorival com ele, num ano que o Zagallo nos deixou. Então ficou aí essa bonita homenagem, né, na figura do nosso atual técnico da seleção, vestir aquele agasalho lendário, histórico, embora não tenha representado uma época, uma Copa em que conquistamos um título, mas que foi uma seleção muito querida e foi um kit muito bonito que a Nike fez, né? Então foi a única coisa realmente bela que a gente pôde tirar desse jogo. E agora vai começar as nossas críticas, a nossa análise, algumas porradinhas que a gente vai dar na seleção brasileira em relação a esse jogo. Então, segundo, eu não gostei da insistência da seleção brasileira em defender com o Paquetá como segundo volante à direita e o João Gomes como meia partindo pela esquerda, na variação do 4-3-3 base para o 4-4-2, quando o time não tinha a bola. O Brasil entrou em campo com duas alterações em relação ao time que vinha jogando como titular, né? O Militão na zaga, não o Beraldo, e o Arana na lateral esquerda, não o Wendel. A primeira mudança eu não faria, e se fizesse seria com o Militão mostrando mais merecimento para voltar a ser o titular. Eu não esperava nem que ele fosse convocado, tá? Com tão pouco tempo em campo, depois que voltou de lesão, que o tirou praticamente da temporada toda. Não achei absurda a convocação dele, longe disso, mas eu achei que ele não seria convocado. Já a segunda troca, né, o Arana pelo Wendel, já estava pedindo passagem, no caso Guilherme Arana, mas eu achei que demoraria um pouco mais de tempo para essa troca vir. Achei que o Dorival insistiria um pouco mais com o Wendel, mas foi uma troca muito bem-vinda. Aqui eu considero um acerto do Dorival, beleza? Outra polêmica de escalação era o gol, mas como eu já previa, começou mesmo com o Alisson de titular. Eu não via sentido no Bento começar jogando se o Alisson foi o goleiro dos dois amistosos de preparação para a competição, e por mais que ele tenha errado ou que você tenha achado que ele falhou, barrar a titularidade do Alisson seria como servir a cabeça dele aos torcedores que já o culpam pelas eliminações nas duas últimas Copas do Mundo. Eu acredito que não é da índole do Dorival fazer esse tipo de coisa, beleza? Queimaria muito o jogador. E a outra questão era a titularidade do Endrick. Eu sei que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas me incomoda que quem esteja jogando ali seja o Rodrigo. Não pelo Rodrigo, mas porque a gente sabe que não é o Rodrigo que vai perder a posição pro Endrick quando ele entrar no time. E aí o Dorival vai fazer o quê? Ele vai mexer em duas posições para consertar uma? Ele vai mudar o esquema tático? Não me agrada nenhuma das duas alternativas, e nem me agrada que numa lista de 26 não ter um outro centroavante que o Dorival considere mais pronto, mais confiável para iniciar como titular, enquanto esperamos pelo Endrick. A outra opção é o Evanilson. E eu já falei aqui a minha opinião sobre ele,
em outros vídeos que falamos sobre a seleção brasileira. Na fase ofensiva, o 4-3-3 da seleção se tornava uma espécie de 3-5-2, né? O Danilo segurava como terceiro zagueiro, o Arana do outro lado garantia amplitude pela esquerda, enquanto o Rafinha se mantinha aberto pela direita. O Paquetá saía da linha dos 3 meias para poder circular entre as duas linhas da Costa Rica. Por vezes ele ficava encaixotado, porque o adversário não descompactava o seu 5-4-1. Então, ou ele ficava muito bem marcado ali nas costas dos volantes e entre os zagueiros, ou ele tinha que voltar quase que como um terceiro volante. O Vini saía da ponta para se juntar ao Rodrigo à frente, mas muitas vezes ou o camisa 10 vinha ajudar o Paquetá na armação entre as linhas, ficando um pouco mais à esquerda, ou o Vini não saía da esquerda e aí chocava com o Arana. Os dois ficavam ali na amplitude, no mesmo corredor, não havia uma troca, o Arana não apoiava por dentro, o Vini não vinha para dentro em determinadas jogadas. Isso se tornou um problema na postura ofensiva da seleção brasileira. E aí a gente tem que falar do campo, né, que tem um tamanho reduzido, e por se tratar de um gramado de futebol americano, isso vai ser praxe nessa Copa América. E nesse jogo específico contra um adversário fechado, quando não tinha bola, o Brasil por vezes tentava abrir espaços recuando um pouco mais o time e tentando chamar a saída de bola da Costa Rica para frente. O Rodrigo muitas vezes baixava à esquerda numa linha de 5 meio-campistas, deixando só o Vini mais à frente. Mas a proposta deles era realmente se fechar bem e tentar estocar com uma bola. O Brasil chegou a abrir o placar, né, aos 29 minutos do primeiro tempo, numa bola parada, só poderia ser. Não havia tantos espaços assim para o Brasil infiltrar. O Rafinha cobrou a falta, o Rodrigo desviou de cabeça, o Marquinhos no segundo pau botou na rede, mas o VAR flagrou o impedimento do camisa 4. Números do primeiro tempo: 9 finalizações, 2 no alvo para a seleção brasileira, contra nenhuma da Costa Rica. Tivemos 76% de posse de bola. Eu teria voltado do intervalo com o Endrick no lugar do Paquetá. Não que o Paquetá estivesse fazendo um mau jogo, mas eu reposicionaria essa linha de 3, que era a linha mais ofensiva, um pouco mais para trás, com o Endrick mais à frente. Sairia de cena 4-3-3 e entraria em cena 4-2-3-1. Acho que o Rodrigo ganharia um pouco mais de liberdade circulando por trás de um 9 do que ser esse homem mais adiantado. Ele pode fazer a função, mas não me agrada tanto. E a gente sabe que o Endrick está pedindo passagem. Mas o Dorival não fez isso, ele segurou as substituições e voltou sem mudanças para a segunda etapa. E foi com o próprio Paquetá, né, a nossa melhor chance do segundo tempo, um chute que pegou em cheio na trave. Aos 69 minutos, aos 24 do segundo tempo, o Dorival faz as primeiras mexidas, né? Saíram o Vini e o Rafinha para as entradas do Savinho e do Endrick. Com isso, o Rodrigo foi para a esquerda, o Savinho para a direita. Eu não concordei com a saída do Vini, muito menos com a permanência do Paquetá no jogo. Eu teria colocado o Endrick centralizado, o Rodrigo como esse jogador de ligação dos volantes com os atacantes. Savinho por Rafinha, eu achei ok. Acho até que essa disputa por posição existe depois dos últimos amistosos, especialmente contra o México, que o Savinho começou jogando e foi muito bem. Aos 82, esse posicionamento do Rodrigo acontece com a saída do João Gomes, não do Paquetá, e a entrada do Martinelli. Com isso, o Paquetá foi recuado para a linha dos volantes. Haja visto a dificuldade da seleção em encontrar espaços na defesa costarriquenha, dá para dizer que essa substituição foi tardia. Sem falar no erro, ao meu ver, que foi manter o Paquetá em campo aos 90 minutos. Me incomoda muito vê-lo como intocável, mesmo fora de posição. Versatilidade é para quando há necessidade, não por escolha. Muito menos numa seleção brasileira e menos ainda numa lista com 26 jogadores. Ele tem volantes no time, ele tem volantes. E ele não foi o caso de alterar o esquema tático para poder abrir mão de um volante e colocar 2 jogadores mais agressivos na frente. O Paquetá foi jogar como volante, numa dupla. Eu acho isso até pior do que você manter 2 jogadores mais marcadores num jogo que você precisa vencer e sufocar o adversário. Porque num contra-ataque você tem menos um ali. Não foi o caso, a Costa Rica não incomodou. Mas obviamente quem ficou mais satisfeita com o empate
foi a Costa Rica. Não só pela diferença técnica, né, dos dois times, mas também pelo que foi o jogo. Terminamos com 19 finalizações, 3 no alvo, só uma a mais que no primeiro tempo, justamente o chute na trave do Paquetá, e foram 2 finalizações da Costa Rica o jogo todo, nenhuma no alvo, nenhuma defesa do Alisson, 74% de posse de bola para a seleção brasileira. Então, na minha visão, galera, o Dorival insiste numa estratégia esquisita, para dizer o mínimo, que é essa composição de meio. Nesse jogo não foi um problema, repito, porque o Brasil não foi tão exigido sem bola, mas ele pecou pelo conservadorismo exacerbado de ver que contra um time que estava satisfeito com o empate, demorar para fazer as substituições e só abrir mão de um volante, pelo menos de origem, né, porque ele recuou o Paquetá, faltando 10 minutos para o jogo acabar. E para mim o principal dos erros, mas que eu espero que seja corrigido na próxima partida, que é o Endrick começando como titular. Acho que se mais uma vez a tal da estrela brilhasse, né, e ele fizesse o gol que poderia tirar o empate do placar, o Dorival perderia todos os argumentos para mantê-lo no banco por mais um jogo. Mas o fato do Brasil não ter um 9 melhor que o Endrick, enquanto a gente espera essa maturidade dele, faz o time gritar, clamar pela entrada dele no time. Acho que chegou a hora. Não dá mais para ficar preservando o jogador e prejudicando o nosso próprio time pela falta de um 9. Temos um 9. Por mais que ele seja muito jovem, por mais que se tenha que ter uma blindagem sobre ele, por mais que não seja o momento ideal depositar num garoto de quase 18 anos a responsabilidade de ser o centroavante da seleção, mas o ideal para isso seria ter um outro centroavante no time mais confiável, que estivesse em melhor fase. E tá na cara que esse cara não é o Evanilson, então para jogar com o Rodrigo de falso 9, eu prefiro já entrar desde o início com o Endrick. Mas enfim, daí com essa entrada do Endrick seria o Rodrigo de 10, o Rafinha na direita, o Vini na esquerda, obviamente o Endrick de 9. Para mim o sacrificado realmente seria o Paquetá, mas eu duvido que o Dorival faça isso. Tá mais na cara do João Gomes sair do 11 antes do Paquetá. E aí o Paquetá ser recuado para volante. Já até havia especulação do João perder a vaga para o Douglas Luiz. Não aconteceu nesse primeiro jogo. Mas enfim, 0-0. O Brasil já começa a Copa América atrás da Colômbia no grupo. A Colômbia venceu o Paraguai por 2-1. Agora o Brasil tem meio que uma obrigação de vencer os 2 próximos jogos para não perder ou para não depender de outros resultados e quem sabe buscar a primeira posição para fugir de um confronto mais difícil nas quartas de final. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima.